A Rede Imaculada reapresenta o programa Estudando a Palavra de Deus, com o teólogo Dr. Nivaldo. Queridos ouvintes da web rádio redeimaculada.org.br em todo o país, principalmente nos lugares mais distantes, onde o sinal só chega pela Rede Imaculada, pela web rádio. Também nossos queridos ouvintes, um grande abraço para aqueles que estão nos ouvindo pela Cultura de Paracuru, AM 1150 kHz, Paracuru, Ceará. Meus queridos e minhas queridas ouvintes da Educadora de São João do Ivaí, AM 1180, lá no Paraná, no Vale do Ivaí. E os meus queridos e queridas que estão nos ouvindo na Rede Ressurreição, AM 1460, Sobral, Ceará. A todos os nossos queridos que estão sintonizados aqui em Brasília, no entorno, nas cidades satélites, também cidades que estão distantes, mas que conseguem pegar o nosso sinal. Minas Gerais, Tocantins, Goiás, Bahia, onde mais chegar o nosso sinal. A todos vocês, um grande abraço. E levanto os meus olhos e as minhas mãos para o céu, clamando a esse Deus maravilhoso que nos ama e cuida de nós, que nos abençoe nessa tarde com sabedoria, com entendimento, com revelação da sua palavra, com amor para recebermos esta palavra e vivermos esta palavra para a glória dele e para a nossa alegria. A todos vocês, meus queridos, minhas queridas, um grande abraço. E todas as bênçãos de Deus sobre você nessa tarde e na sua vida. Também aqueles que estão passando por dificuldades. Lembramos logo no início do programa que Deus é aquele que nos ama e cuida de nós. O Senhor Jesus veio para nos dar vida, vida plena. Esta é a vontade dele e este é o esforço de Deus. A palavra de Deus nos garante vida plena. Vida plena significa alegre, feliz, retumbante, abençoada, vitoriosa, vencedora. Eu quero esta bênção de Deus sobre você, que está passando dificuldades, apertos, está passando por um momento de tristeza, momento de indecisão, momento de insegurança. Deus te abençoe, te anime, te levante, te fortaleça e te faça caminhar para a glória dele, para a tua alegria, para a minha alegria também. E aqueles que estão comemorando já grandes coisas para neste ano e para este ano, Deus continue te abençoando com sabedoria para que você faça as melhores escolhas. E isto produza para a glória de Deus, para o reino dele, para a tua alegria, para a nossa alegria, a alegria da família e da igreja do Senhor. A todos vocês, meus queridos, um grande abraço. Meu companheirão, um grande abraço. Vamos em frente. Qual é a nossa tarefa hoje? Nossa tarefa hoje é simples. Nós vamos estudar o livro de Romanos. Romanos pode ser a primeira carta do apóstolo Paulo, é com certeza a carta mais profunda, completa e perfeita para doutrinamento, orientação, segurança da Igreja do Senhor. É também a carta, ao meu ver, é evidente, mais potente para a evangelização, tornar conhecida a palavra de Deus. É um excelente escrito do apóstolo Paulo, porque a maioria dos estudiosos acreditam e aceitam como certa a autoria do apóstolo Paulo nesta carta. Até porque ele mesmo se apresenta como apóstolo Paulo, escritor da carta, e demonstra nela evidências de que é realmente Paulo que está escrevendo esta carta. Então, vamos hoje falar um pouco sobre esta carta chamada Carta de Paulo aos Romanos. Antes de entrarmos no estudo, vamos pensar uma coisa. A carta foi escrita fora de Roma. Ele não estava em Roma, segundo os melhores historiadores e estudiosos, ele não estava em Roma. Ele estava preso, talvez numa cidade vizinha. Ele ainda não conhecia os irmãos em Roma. No decorrer da carta, nós vamos ver que ele está falando para pessoas que ele não conhecia.
mas que estava em Roma. Os irmãos em Roma. A igreja do Senhor em Roma. Mas vamos pensar, o apóstolo Paulo sendo judeu. Judeu tinha uma visão. O que era a palavra de Deus, o que era os livros históricos, o que era os 5 livros escritos por Moisés, o Pentateuco, o que constituía, naquela época, a palavra de Deus? Profetas, crônicas, salmos, provérbios, cantares, outros livros, mais os 5 livros escritos por Moisés. Então, este conjunto era a palavra de Deus da época. As leis, a palavra de Deus da época do apóstolo Paulo. Então ele tinha pleno conhecimento disto, e diante disto, e observando o que ele teve de experiência com o Senhor Jesus, experiência pessoal, frente a frente, falando com Jesus e ouvindo a Jesus, experimentando o Espírito Santo e convivendo com o Espírito Santo, que fazia de Paulo um excelente instrumento dele para o ensino da palavra. Então, olha para este homem que tem um pleno conhecimento da palavra de Deus na época, que tinha um excelente conhecimento do Senhor Jesus, porque falou pessoalmente com o Senhor Jesus, que era instrumento do Espírito Santo e que era bem usado pelo Espírito Santo, que era um estudioso contínuo da palavra de Deus. Assim que se converteu, ele voltou para o Egito, pegou os livros e foi estudar, agora com uma visão. O que Deus disse e o que está acontecendo. Qual era a promessa de Deus e o cumprimento dessa promessa, que era Jesus Cristo. Ele refez o seu conhecimento com as suas experiências, olhando para uma época atual, uma necessidade atual e a urgência de anunciar o Evangelho do Senhor Jesus, que ele chama o Evangelho de Deus segundo o Senhor Jesus. Então, olha para este homem, olha para essa situação. Agora, ele está com a sua visão para os romanos. Ele está escrevendo para os romanos. É evidente que ele estava escrevendo para um grupo de judeus criados em Roma. Gente que acostumou com a história e com a cultura romana, mas que nunca deixaram de ser judeus. Ele está escrevendo para esse grupo, mas também, na carta ele deixa bem claro que ele está escrevendo para gentios. Gentio significava qualquer povo que não fosse romano, que não fosse judeu. Então, romanos e gregos eram considerados gentios. Os samaritanos eram judeus dispersos, desligados, judeus errantes. Mas eram judeus, não eram gentios. Os romanos, os gregos e as demais nações e raças eram povos gentios. Então, ele está olhando agora para os gentios, escrevendo para os gentios, com o maior conhecimento de causa do Velho Testamento, olhando para a realidade e para o Novo Testamento, a vida do Senhor Jesus, a missão do Senhor Jesus, a vida da igreja, a missão da igreja, porque lá em Roma tinha igreja cristã, igreja que missionários de Jerusalém chegaram até lá e organizaram igreja. Então, olhemos assim, o apóstolo Paulo, com toda a experiência, olhando para um mundo que nada sabia da palavra de Deus, nada conhecia de Deus como os judeus, ele está olhando e vai ensinar esta palavra, ensinar esta missão para outros continuarem lá em Roma. Então, prevê-se grandes dificuldades do apóstolo Paulo em recolocar a proposta de Deus, a promessa de Deus, a palavra de Deus, a vontade, o plano de Deus para a salvação, assim, meio que abruptamente para um povo, para uma gente que tinha um costume, uma cultura diferente. Quem eram esses povos? Principalmente, quem era o povo romano? O povo romano, na época em que Paulo escreveu essa carta, era simplesmente o povo mais importante da face da terra. Eles se julgavam assim e eles se faziam assim, importantes. O
imperador romano se dava ao luxo de, querendo conquistar uma nação, ele simplesmente mandava uma carta avisando que aquela nação deveria submeter ao domínio romano. Então, se aquela nação aceitava submeter ao domínio romano, o imperador nomeava um governador para aquela província, para aquela cidade, para aquele estado, para aquela nação, onde ele queria conquistar, a quem ele queria conquistar, nomeava, e esse governador passava a governar no sistema romano. Se esta cidade, ou se esta nação, entendesse que não, então Roma entrava em guerra. Os romanos entravam em guerra. E era evidente, eles venciam. E aí o domínio seria pela força. E isto era terrível, porque simplesmente os romanos dominavam o mundo. Então, olha a importância e a imponência desse povo. Os romanos se davam ao luxo de ditar as leis e as normas, criar os códigos. Eles são, bem ou mal, querendo ou não, os que geraram o direito. Criaram as normas, criaram as leis. Eles são fundamentos de todo o estudo jurídico no mundo inteiro. Olha-se para os romanos e aprende lá. Lá estão os princípios que são aplicados hoje. Se você assistir uma audiência num juizado qualquer, você vai ouvir citações romanas, citações em latim, citações de princípios que há mais de 2000 anos estavam lá e chegou até nós. Isso é para que você tenha uma ideia. Quem eram os romanos? A quem Paulo estava escrevendo? Uma novidade de vida. Então ele fala para os romanos de uma lei superior. Ele fala para os romanos de uma norma superior, de um tipo de ética superior, de uma conduta diferente superior. E além de falar dessas novidades para os romanos, ele leva informações que chocam frontalmente com princípios romanos. Olha o tamanho da guerra que Paulo está iniciando, mas ele tinha certeza, uma guerra espiritual. Uma guerra que era de Deus e Deus ia vencer. Essa era a confiança dele. Nós vamos ver isto logo no capítulo 1, quando Paulo pronuncia assim para os romanos: eu não me envergonho do evangelho que prego, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, primeiro dos judeus, também dos gregos, também dos romanos, também de todos os gentios. Eu creio nisto e tenho certeza que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Este é o motivo porque eu me orgulho, ao invés de ter vergonha desta novidade que a maioria está rejeitando. Eu trago isto para vocês. Olha como é que ele começa a sua carta. Então Paulo escreve aos romanos uma carta que é evangelística, que é doutrinária e que é orientadora para a vida cristã, para a família, para a igreja, para a sociedade e para o governo. A carta de Paulo aos Romanos passa um pente fino e limpa toda a sujeira e mostra claramente qual é a autoridade, quem é que manda, quem tem o poder e como é que ele quer, e os demais que deem ouvido, que creia, que aceite e que mude de vida. Esta é a proposta do apóstolo Paulo escrevendo a sua carta aos romanos. Então, no capítulo 1, verso 16, se bem que antes aí ele faz um preparatório, um preâmbulo dizendo: eu sou Paulo, escolhido por Jesus Cristo como apóstolo, enviado de Deus para anunciar. Ele se identifica
e dá a sua missão. Qual seria o objetivo, então, da carta de Paulo aos Romanos? Evangelizar os judeus de Roma. Evangelizar os romanos e os gregos. Esta é a direção da carta. Este é o alvo da carta, o objetivo. Paulo quer, com esta carta, despertar os judeus que conheciam a palavra, despertar os romanos para conhecer a palavra, e também os gregos. Então os judeus, primeiro grupo, já conhecia a palavra de Deus, mas estava aguardando a promessa. A promessa era Jesus Cristo, que já tinha se cumprido. Paulo se esforça para mostrar isto, mostrando a lei do Velho Testamento, a promessa de Deus, as realizações do Senhor Jesus, identificando o Senhor Jesus como a promessa do Pai, que veio para nos perdoar, salvar, dar vida eterna e nos levar de volta para a morada eterna, a presença de Deus. Segundo alvo, os romanos, que se esforçavam de todas as formas para serem justos. Eles tinham leis e normas que eram respeitadas à risca. Então Paulo, conhecendo bem as leis romanas, porque ele era um romano, judeu, romano. Paulo era um romano. Ele nasceu de pai romano. Ele tem uma identidade romana. Ele fala isso em outras cartas mais tarde, quando ele é apanhado arbitrariamente, é surrado e depois é mandado embora. Ele manda chamar o comandante, diz, não é assim. Chame aí o comandante. E ele diz para o comandante, eu sou um cidadão romano, filho de romano, e fui preso sem acusação, e fui julgado, apanhei, e agora querem me descartar facilmente? Não será assim. Obedeça à lei que nós temos. Então ele era um romano legítimo. E um judeu legítimo, porque a mãe era judia. Então Paulo tem como alvo salvar estes meio-irmãos de sangue, que eram judeus e também romanos. Ele tem uma expressão fortíssima, carregada de princípios de direito, princípios legais, normas e argumentos de justiça. Ele, nesta carta, apresenta tudo isto. É uma carta riquíssima que merece ser lida e estudada a cada dia. Eu me alegro porque eu tenho olhado bastante para essa carta. E posso dizer a você o quanto essa carta é impressionante, o quanto ela é poderosa. Apenas no verso 12, aliás, no capítulo 12, verso 1 e 2, eu já desenvolvi com muita alegria mais de 200 palestras sem repetir. O quanto 2 versículos da palavra de Deus nos traz de conhecimento, de profundidade. Basta você buscar e você vai descobrir o quanto esta palavra pode ser aplicada nas mais diversas situações e formas. Romanos 12, 1 e 2 é a revolução espiritual, é a revolução psicológica, é a revolução emocional e é a revolução física, é a revolução religiosa. Como Deus me deu a oportunidade de sabedoria para falar de Romanos 12, 1 e 2. Eu tenho certeza, já passou de 200 palestras há muito tempo. E isto é muito bom, é inesgotável. E eu vou buscar mais. E se houver tempo e Deus me abençoar, eu farei mais 200 palestras sobre Romanos, principalmente capítulo 12, verso 1 e 2. Você quer ouvir o que é 1 e 2? Eu vou falar mais tarde, mas já vou adiantar para você. O apóstolo Paulo diz assim, eu, Paulo, rogo a vocês, meus irmãos, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E jamais se conforme com a filosofia deste mundo, mas transforme pela renovação do vosso entendimento e da vossa mente, para que nessa transformação você experimente qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Porque isto é o nosso culto
racional. Esta é a nossa maneira de glorificar a Deus, vivendo, entendendo, falando. Esta é a maneira. Olha que coisa poderosa essa expressão do apóstolo Paulo, da experiência dele com o Senhor Jesus e com o Espírito Santo. Então, nós vamos buscar entendimento dessa carta, que ele está falando para romanos, gregos e judeus. Dos céus é revelada a ira de Deus contra toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça. Aí nós temos o capítulo 1. Nesse capítulo 1, eu gostaria e eu faço um apelo em nome do Senhor Jesus, que inspirou Paulo para escrever Romanos. Leia, meu querido, minha querida, capítulo 1 de Romanos ainda hoje. Leia, e você vai entender, do verso 18 até o verso 32 do capítulo 1, você vai entender o porquê dessa bagunça generalizada que nós temos na nossa sociedade, na família, no governo, por todo lado, coisas que nos deixam tristes, amargurados, apreensivos, com tanta baboseira, com tanta coisa errada, ruim, com tanta maldade. Leia e você vai ver como Deus te revela o porquê de tudo isso. O apóstolo Paulo está dizendo: Deus manifesta dos céus a sua ira contra aqueles que praticam o mal. Qual seria então o alvo? Revelar a graça de Deus e a sua justiça, dando oportunidade de escolha aos homens. O apóstolo Paulo está mostrando a graça de Deus e a sua justiça. E ele convida para que posicione, decida e haja. Escolhendo, você quer a graça de Deus ou você quer a sua justiça? Porque quem não escolheu já ficou com a justiça de Deus. E Deus é justo, e ele vai fazer a justiça dele. E isto vai trazer muito sofrimento para as pessoas erradas. Busque a melhor posição e a melhor decisão, e decida pela graça de Deus, é o apelo do apóstolo Paulo. Os fatos registrados são: Deus se revela pela sua criação, desde o início da humanidade. Deus se revela pela criação. E agora se revela por Jesus Cristo, seu Filho, enviado à humanidade, dando entendimento pela palavra e pela ação do Espírito Santo, na prática do amor e no exercício da fé, na ação da igreja. É isto aí que vem para nós. Como Paulo organizou o seu escrito? Ele organizou em 7 etapas. Você quer saber? Ele fez uma introdução, ele mostrou a necessidade do Evangelho para mostrar a graça da salvação e o perigo da condenação. Ele fez a demonstração do plano de Deus para a humanidade, a necessidade e o poder da fé, os resultados da fé, a lei e a graça de Deus, soberania de Deus e a liberdade humana, os deveres da igreja e os deveres do cristão. Assim, Paulo distribui o seu escrito, os seus registros. Quais são os destaques apresentados pelo autor? Primeiro, identifica Jesus Cristo autor máximo de tudo isto e também a autoridade máxima da igreja primitiva que ele criou. Segundo, o poder do Espírito Santo, que era, no momento, a ação de Deus pelo poder do Espírito Santo. Também, a revelação do Espírito Santo aos judeus e aos gentios, como o Espírito Santo estava manifestando materialmente, presença corporal, a revelação de Deus pela criação. O apóstolo Paulo mostra isso fortemente, pela palavra e por Jesus. O poder da graça de Deus. O apóstolo ressalta o poder da graça. A salvação pela fé. Ele se esforça em 2, 3 capítulos para mostrar a salvação pela fé. A decisão soberana de Deus. Quando Deus condena uma pessoa, quando Deus salva uma pessoa, ele o faz por soberania. A ação da igreja, como a igreja age. A vida cristã
e as responsabilidades pessoais. E apresenta as suas saudações finais, os seus desejos e recomendações para os irmãos. Assim, nós temos a primeira parte da carta de Paulo aos Romanos. Vamos refrescar o juízo com uma música e daqui a pouco a gente volta com todo o gás. Por meio das tradições, montada de boca. Vós sois meu pastor, ó Senhor, nada me faltará se me conduzes. Em verdes pastagens feliz eu descansei, em vossas águas puras eu me desalterei. Vós sois meu pastor, ó Senhor, nada me faltará se me conduzes. No vale das sombras o mal é vão temer, se vos tenho ao meu lado, por que desfalecer? Vós sois meu pastor, ó Senhor, nada me faltará se me conduzis. Puseste minha mesa para o festim real, ungistes minha cabeça com óleo divino. Vós sois meu pastor, ó Senhor, nada me faltará se me conduzes. Transborda em minha taça um misterioso vinho, consolo e alimento ao longo do caminho. Vós sois meu pastor, ó Senhor, nada me faltará se me conduzes. A luz e a graça vossa sem fim me seguirão, e o céu em recompensa um dia me darão. Vós sois meu pastor, ó Senhor, nada me faltará se me conduzes. A Rede Imaculada está reapresentando o programa Estudando a Palavra de Deus, com o teólogo Dr. Nivaldo. E vamos lá, meus queridos, continuar nesse estudo maravilhoso da Palavra de Deus, que só nos fortalece, nos enche de alegria, nos livra dos males, nos livra até de nós mesmos, das más ideias, pensamentos, sentimentos, comportamentos, que nos dá vida nova a cada dia. É neste pensamento que eu trago para você, cada semana, com muito prazer e alegria, estudando a Palavra de Deus, cada domingo, às 14 horas, para juntos observarmos qual é a vontade de Deus, que eu hoje tive a felicidade de repetir para vocês. Está em Romanos 12, 1 e 2. Ela tem 3 qualidades, é boa, perfeita e agradável. Ela me leva a realizar o culto agradável a Deus. Ela me conduz diferentemente do que o mundo conduz. Isto é excelente. E vamos nós, quais as lições que nós temos neste texto, nesta carta,
para aplicarmos à vida, porque tudo que é bom e importante tem aplicação prática. Se esta coisa que nós achamos que é boa ou que achamos que é importante e deixa de ter a qualidade de ter aplicação prática na nossa vida, é melhor jogar isto fora, porque não serve para nada. Tudo que é bom e perfeito procede de Deus e deve ter aplicação correta na nossa vida. Vamos então tirar as lições para a aplicação da nossa vida, mudança de vida, vida nova. Estamos começando ano novo, vida nova. Vida nova segundo o propósito de Deus. Paulo anuncia o Evangelho de Jesus sem nenhuma vergonha, porque era o poder de Deus, é o poder de Deus, para salvar a pessoa pecadora da condenação eterna, pelo perdão dos seus pecados, pelo sacrifício de Cristo. Esta é a primeira grande lição que o apóstolo Paulo está nos dando aqui na sua carta. Vamos recolher isto para a nossa vida diária. O Evangelho. Muitas pessoas têm vergonha de aceitar e seguir o Evangelho. Acha que é uma coisa do passado, que é uma coisa fora de moda, que é uma coisa tão esquisita, tão estranha, e preferem seguir o mundo, o curso natural da vida, com os pensamentos e as decisões das pessoas comuns do mundo. Eu costumo, quando eu estou com os meus alunos, falando com eles, eu digo que esta opção é muito perigosa, porque quem toma essa opção vai se lascar-se. Isto em português está totalmente errado. Como é que pode se lascar-se? Isso não existe. Mas, na realidade, na vida, significa que você, tomando essa decisão de seguir o mundo, esquecendo a palavra de Deus, você se lasca no início, no meio e no fim. Ou seja, você fica todo lascado por você mesmo. A escolhazinha perigosa. Então vamos olhar. Ter vergonha do Evangelho, das boas novas do Senhor, isto é altamente perigoso. Ter vergonha de carregar uma Bíblia ou de ler uma Bíblia de maneira que alguém veja você lendo, ter vergonha de pronunciar a sabedoria de Deus. O apóstolo Paulo, mais tarde, ele escreve uma carta, que quem sabe um dia nós vamos estudar a carta aqui, que ele diz assim: cumprimente uns aos outros com salmos e hinos, cânticos espirituais, abracem e se beijem amorosamente. Então, esta é a proposta do apóstolo. Paulo anuncia Jesus, promessa de Deus, Senhor da igreja, que nomeia seus missionários para a missão de testemunho, de evangelização, de discipulação, de cura e de libertação. Paulo está mostrando isto, inclusive com o exemplo dele. Um homem totalmente contra Deus, contra a igreja, perigoso, a autoridade que fazia sofrer o povo de Deus, tocado por Jesus Cristo, convertido pelo Espírito Santo, aceitando o poder da palavra, é agora esse missionário nomeado por Jesus Cristo para a missão de anunciar, de ensinar, de treinar, de curar, de libertar, de levantar os cativos e feridos. Ele reconhece isto e é outra grande lição que ele nos traz. Crendo nesse evangelho e crendo no poder do Senhor Jesus e no poder do Espírito Santo, nós receberemos todo o poder de Deus para exercermos a função na igreja, para servir a Deus, servindo ao próximo em novidade de vida. É assim que o apóstolo ensina e isso nós podemos testemunhar no nosso dia a dia. Paulo demonstra as revelações de Deus pela criação, pela palavra de Deus, pelo Filho, Jesus Cristo, pelo Espírito Santo. Mas me impressiona, no capítulo 1, quando Paulo diz assim: ninguém tem desculpa nenhuma para desconhecer Deus, bem como seu caráter, a sua vontade e a sua forma de ação, porque podemos ver isto bem claramente em tudo que Deus criou.
Eu li uma vez um livro de um autor americano. Eu sei que eu emprestei esse livro para alguém e esse alguém nunca me devolveu. Mas se estiver me ouvindo, por favor, devolver o livro. O livro tem um título muito curioso. Astrologia. Astrologia. À primeira vista parece coisa de astrólogo que fica aí manipulando e tal, e falando como é que vai ser o dia, se o dia vai ser bom, mas não, isso aí não tem muito sentido não. Isso aí é mais crendice do que uma coisa exata. Mas este autor americano diz que o evangelho do nosso Deus, anunciando o que ele é, o que ele quer e como ele faz, já estava escrito nas estrelas. E ele mostra todo o sistema zodiacal, todas as figuras ali representadas, aceitas e estudadas ao correr de toda a história da humanidade, nas mais diversas civilizações. Lá estão os vestígios da abóbada celeste, do sistema zodiacal, e lá está o estudo de tudo isto, ao decorrer de toda a história. Ou seja, em toda a história da humanidade, Deus se fez conhecer pela sua criação. O apóstolo Paulo está registrando isso agora em Romano, dizendo: ninguém, em nenhuma época, pode dizer que desconhece Deus, porque ele já se revelou o que ele é, o que ele quer e o que ele faz pela sua criação. O autor americano diz que isto que Deus fez era o proton-evangelho, era o evangelho antes do evangelho escrito, era o evangelho escrito nas estrelas. E aí está a expressão do apóstolo Paulo. Ninguém tem desculpa. E seguindo aí o capítulo 1, nós vamos ver o apóstolo Paulo dizendo assim: tais pessoas que ignoram a Deus, a sua palavra e a sua orientação de vida, Deus entregou essas pessoas ao seu próprio entendimento. Quer dizer, as pessoas do jeito que entendem fazem. Não vai buscar a sabedoria de Deus. É pela sua própria cabeça, pelo seu próprio coração, pelo seu próprio sentimento, pela sua própria vontade. É lasqueira, menino. É coisa triste demais. Mas é a realidade. Eles negaram, rejeitaram, não quiseram nada com Deus. Então o apóstolo Paulo disse assim: tais pessoas, Deus entregou a sua própria sorte, a sua própria vontade. E ele ainda descreve, verso 20 e 22 do capítulo 1, ele diz assim: tais pessoas chegam ao absurdo de se inflamarem, homem por homem, mulher por mulher, mudando o costume natural e a natureza normal das coisas, e se inflamam em adorar as criaturas, ao invés de adorar o Criador. Meu Deus, quanta coisa terrível tem aí. Mas quando tais pessoas lêem esse texto, eles blasfemam contra Deus e contra a palavra de Deus e rejeitam mais ainda. É muito difícil você apresentar isso para algumas pessoas. Eu tenho apresentado, mas o resultado é terrível. A pessoa se volta contra a gente, contra Deus, contra a palavra, contra tudo. Mas o que é que eu tenho a ver com isto? Quem falou foi Deus e é com Deus que vai acertar. E cuidado, porque não tem como escapar de Deus. Paulo demonstra essas revelações de Deus pela criação. As pessoas que negam ou desobedecem a Deus são entregues à sua própria sorte. Quarta lição, Paulo mostra as razões geradoras das desavenças da família, da sociedade, do governo, da humanidade. Está lá. Por quê? Nada dá certo. Cada semana, a União Europeia se reúne para discutir as finanças. E aí, os técnicos tomam as medidas necessárias, comunicam aos políticos, os políticos resolvem tomar a decisão e a população revolta. E aí os políticos não tomam a decisão, os técnicos perdem todos os seus estudos e a população afunda. Porque o mundo está cheio de aproveitadores que querem muito bem todos os seus direitos, mas não responde com as suas obrigações. E isto é injusto, e isto vai de mal a pior. Mas vamos lá.
Vamos ver aqui no nosso país como a coisa vai, que não é muito diferente, não. É impressionante. As enchentes têm devastado cidades inteiras, população inteiras. É um prejuízo, é um sofrimento, é uma angústia. E nós vimos nessa semana pessoas dizendo, olha, eu estou correndo o risco de morrer aqui, porque eu tenho que vigiar a casa, porque se eu deixar a casa aqui, vem os assaltantes e me levam tudo. Meu Deus, diante de uma situação tão crítica, desastrosa, os aproveitadores estão lá, parecendo urubuca, esperando o cavalo morrer para comer, querendo tomar o resto que sobra de uma tragédia. Quanta maldade, quanta crueldade. Que é isto? O apóstolo Paulo diz que tais pessoas não têm amor, não têm respeito, não têm consideração, trata mal os seus próprios pais, não consideram ninguém, afrontam a todos e a tudo. São verdadeiros animais bestiais, malucos, sem nenhum temor a Deus. Então, quinta lição, Paulo mostra que todos estão perdidos e destituídos da glória de Deus. Todos são pecadores e necessitam do sacrifício de Cristo, do seu perdão e salvação. É a quinta e grande lição que nós podemos tirar nesse escrito de Paulo. Paulo mostra que tanto os judeus que foram separados por Deus, sustentados por Deus, povo de Deus, nação de Deus e tudo mais, por mais de 5.000 anos, não é diferente o judeu do gentio, que não conheceu a palavra, que não sabe nada sobre a vontade de Deus, não é diferente. Ambos estão perdidos nas maldades, nos pecados. Estão perdidos. O Senhor Jesus veio para buscar e salvar o que está perdido. E então, seja o perdido judeu, seja o perdido grego, seja o perdido romano, seja o perdido de qualquer nação, ele é perdido. Essa é a situação, diz o apóstolo Paulo. Ele está perdido. Ele é um pecador condenado por si próprio. Então o Senhor Jesus veio para buscar e salvar o perdido. Esse perdido, então, primeiro, diz o apóstolo Paulo, é o judeu. Segundo, o romano, o grego, o gentio. Paulo está dizendo, a hora chegou para todos. Quem quiser, creia no Senhor Jesus como o enviado de Deus, aceite o sacrifício dele, que morreu em nosso lugar, peça o perdão dos seus pecados, receba esse perdão do Senhor Jesus e seja transformado pelo Espírito Santo em nova criatura. Aquele que está em Cristo, nova criatura é, e já o mal não pode tocar. Você está livre de praticar o mal, porque você tem uma força dentro de você capaz de te livrar da prática do mal. Qualquer argumento, meios ou processos criados por homens são insuficientes para a salvação. O apóstolo Paulo diz que nada disso tem valor. Nenhum argumento, nenhuma forma, nenhum sacrifício, nada tem valor. Só o sacrifício do Senhor Jesus foi aceito por Deus para a nossa salvação, o nosso perdão e a nossa vida eterna com Ele. Foi uma providência de Deus mandar Jesus Cristo para morrer em nosso lugar. E é preciso que a gente, eu e você, descubra isso, aceite isto e assuma esse perdão de Deus. E viva eternamente, porque essa é a proposta dele, a vontade dele, é o plano dele para nós. A sétima lição. Apresenta o plano de Deus para a salvação da pessoa pecadora, justificada pela fé em Jesus. E Paulo começa aqui mostrando que desde o primeiro salvo foi pela fé. Não foi por obras. E ele cita aqui vários grandes heróis da Bíblia, da história do povo de Deus, que foram salvos pela fé. Abraão é um dos citados, salvo pela fé. Ló, salvo pela fé. Moisés, salvo pela fé. Noé, salvo pela fé. Então, todos foram salvos pela fé. Então Paulo levanta o argumento bíblico, que não é dele, mas é da Bíblia, é da palavra de Deus ao longo da história, como Deus pronunciou, e prova que a nossa salvação
decorre de fé, fé no Senhor Jesus, que tem o poder de nos perdoar e salvar, fé na palavra que se cumpre e nos torna novos cada manhã, fé no Espírito Santo que nos transforma a cada instante. Fé, a salvação pela fé. Paulo estabelece o paralelo entre o pecado e o perdão. A lei no Velho Testamento e a graça no Novo Testamento. Todos pecamos e Deus providenciou perdão para todos nós em Jesus Cristo. Ele demonstra a bondade e o amor de Deus para com a humanidade, perdoando pela fé em Jesus. Paulo desperta as pessoas para valorizar a graça e o perdão oferecido por Deus para a salvação em Jesus Cristo. A salvação oferecida por Jesus, operada pelo Espírito Santo mediante a fé, livra a pessoa pecadora de toda e qualquer condenação. A pessoa estará livre para sempre. Ele gasta o capítulo 8 para descrever isto. Paulo, aos Romanos, capítulo 8. Ninguém pode negar o conhecimento sobre Deus, seu caráter e sua ação. São indesculpáveis. Paulo descreve isto muito bem. Ensina como viver a novidade de vida pela transformação da mente, culto racional diário. Esta é a palavra dele em Romanos 12, que eu já citei para vocês, que é a parte que mais me toca na carta de Paulo aos Romanos. Toda ela me toca muito, mas Romanos 12 parece que mexeu muito comigo, porque é com ela, nessa expressão do Espírito Santo com a instrumentalidade de Paulo, dizendo, eu posso renovar a minha mente cada dia, cada instante, e com isso cada vez mais experimentar qual é a vontade de Deus para mim, que tem 3 qualidades, ela é boa, ela é perfeita e é agradável. Olhando para esta mensagem, eu caminho cada dia melhor, cada dia para mais perto de Deus, na direção de Deus. A 9ª lição que nós temos, Paulo ensina o exercício da cidadania no cumprimento das leis e na solidariedade. Como é bonita essa carta neste pedaço, nesse trecho, onde Paulo chama atenção que o governo é constituído por Deus e nós devemos obediência ao governo, até o ponto em que a obediência ao governo não quebra a nossa obediência a Deus, porque primeiro nós temos obediência a Deus, mas também nós temos obediência ao governo. Nós precisamos respeitar o governo, respeitar as leis civis, as leis do país, as leis que regem as nações, até onde essas leis não interferem no nosso respeito e na nossa obediência ao nosso Deus e à sua palavra. Nós temos deveres aí. E nós devemos sempre nos comportarmos e agirmos como bons cidadãos, cidadãs, homens e mulheres, tementes a Deus, amantes do bem, da justiça, que pratica o amor, a fé, para melhorar a vida, a sociedade e o governo. Então, nós temos essas lições preciosas aí na carta do apóstolo Paulo. A 10ª lição, mas aqui ainda tem um pedaço que eu quero lembrar para você, porque isso mexe muito comigo. Vamos lá, parece que aquilo que mexe comigo pode mexer com você também, né? Então eu estou acreditando assim, se mexeu tão forte comigo, vai mexer com você também. Nesse pedaço da cidadania, o apóstolo Paulo desperta para a realidade da vontade de Deus na vida de cada um, olhando para o necessitado, olhando para o carente, olhando para o perdido, olhando para aquele que nós julgamos que está assim bem mais fraco do que nós. E ele chega a recomendar, acolha esse fraco na fé e não discuta com ele as coisas que ele acredita. Vai mostrando o que é certo, o que ele aprende e vai mudando a sua crendice para a fé. Mas não fica criticando, julgando e condenando o que você acha que é mais fraco do que você. Você levantando argumentos poderosos para destruir o argumento dos outros. Deixa que Deus faça isso pelo Espírito Santo. E eu fiquei pensando, quem é o forte, quem é o fraco? Porque para mim, na minha
economia doméstica aqui da minha cabeça. O forte é aquele que suporta o fraco. Não é o que vence o fraco. Porque o que vence o fraco, ele não é vitorioso. Ele derrotou o fraco. Ele é mais fraco do que o fraco derrotado. Olha quem foi ele vencer. Como foi que ele venceu? Que é isto? Que judiação, que humilhação. Então, forte é aquele que suporta o fraco. Não é o que vence o fraco. Quem vence o fraco é mais fraco do que o fraco vencido. Mas, qual é a próxima lição? 10ª. Paulo confronta a cultura judaica com a doutrina de Jesus. No primeiro concílio da igreja primitiva, ele mostrou como era o cumprimento da lei, que a lei já havia se cumprido e que agora era a época da graça, e na época da graça quem manda é o Senhor Jesus, e o Senhor Jesus nos deu o Espírito Santo para nos ensinar, nos orientar, nos conduzir, fortalecer a igreja, conduzir a igreja. Então ele faz um confronto, ele mostra, olha o que diz a lei do Velho Testamento, olha o que diz o Senhor Jesus, olha o que o Espírito Santo está dizendo, ensinando, olha isso, vamos renovar a nossa mente, vamos renovar. E aí ele registra no capítulo 12, transformai-vos pela renovação da vossa mente, para experimentar a vontade de Deus que é boa, perfeita e agradável. Então, 11ª lição, olhando para o relógio, já estamos acabando, ai que pena. 11ª lição, Paulo se mostra um imitador de Cristo e demonstra que cada cristão deve imitar ao Senhor Jesus. E ele fazia isso com tanta certeza, com tanta vontade, com tanto amor, que um dia ele disse assim, vocês, se vocês quiserem, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Se a pessoa estava achando difícil imitar ao Senhor Jesus, então Paulo está dizendo, olha para mim, imite a mim que imito a Cristo. Ele ensinava a imitar a Jesus Cristo, mas ele queria com isso dizer assim, eu não sou exemplo para nada, mas olha como isso é possível, eu sou imitador de Cristo, e se eu sou, olha para mim, eu dou conta, porque o Espírito Santo me capacita. Então creia e seja você também um imitador de Cristo, como eu sou. Na lição 12 que nós extraímos aqui, Paulo evidencia a importância da oração diária e continua a favor de todos orando. E ensina, e incentiva, orem a favor de todos. E tenha misericórdia de mim, ore por mim também, para que Deus me domine e me faça bom instrumento dele, para anunciar como bom instrumento dele a palavra, ensinar a palavra, me abrir novas oportunidades para fazer o melhor para o nosso Deus. Paulo se lembra dos fiéis e ora por eles continuamente. Paulo recomenda o amor cristão e alerta contra os que estão na igreja e nada querem com Deus. Usam a igreja em benefício próprio e causam divisões. Eles defendem seus interesses próprios. É finalizando a carta que Paulo olha para nós e diz assim, tenha cuidado com aqueles que estão na igreja, mas não pertencem à igreja. Estão aí para aproveitar. Na época de campanha eu vejo tanta gente aparecendo na igreja e pedindo voto, e fazendo orações, e fazendo de tudo para se mostrar como um bom filho de Deus, né? Depois a gente vai descobrir que ele é filho mais da mãe do que de Deus, né? Pois é. São os aproveitadores, que a igreja precisa estar muito alerta quanto a esses aproveitadores. E concluindo, depois de 14 lições, convido você, meu querido, minha querida, para concluir os estudos de hoje. Paulo apresenta Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador. Esse é o grande objetivo dele. Todo argumento humano está errado diante de Deus. Só a palavra de Deus tem validade e efeito, agora e sempre, perene, eterno, solene, é ela quem determina. Vamos olhar para a palavra de Deus. E agora, levanto as minhas mãos e clamo ao nosso Deus. Deus, me ajude a entender a mensagem escrita por Paulo, soprada pelo Espírito Santo, inspirada pelo Senhor Jesus. Me ajude, meu Deus, concordar
e fazer a sua vontade de acordo com a palavra. Eu clamo as tuas bênçãos sobre mim, sobre todos aqueles que estão nos ouvindo. Bênção de sabedoria, de compreensão, de sustentação, de segurança, de paz, de saúde, porque saúde também é vida. Deus nos abençoa com todas as bênçãos. Nós clamamos em nome do Senhor Jesus. Meu querido, está na hora. Um grande abraço. Deus abençoe. Amo vocês. Muito, muito. A Rede Imaculada reapresentou o programa Estudando a Palavra de Deus com o teólogo Dr. Nivaldo.